Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos nos aventurar em uma jornada filosófica profunda e transformadora ao explorarmos a arte de viver segundo um dos maiores pensadores do estoicismo, Epicteto. Essa sabedoria antiga tem o poder de nos ensinar a viver de maneira mais serena, resiliente e, acima de tudo, virtuosa. Se você está buscando clareza em um mundo confuso, se deseja encontrar paz interior em meio ao caos, ou simplesmente quer melhorar sua vida de forma significativa, fique conosco. Vamos mergulhar nas lições de Epicteto e descobrir como aplicá-las no nosso dia a dia. Quem foi Epicteto? Epicteto é uma figura singular na história da filosofia. Nascido em torno do ano 55 d.C., em Hierápolis, na Frígia, atual Turquia, ele viveu uma vida que muitos considerariam extremamente difícil. Começou sua existência como escravo em Roma, servindo a Epafrodito, um secretário do imperador Nero. Mesmo na condição de escravo, Epicteto encontrou uma forma de se dedicar ao estudo da filosofia, principalmente das ideias estoicas. O estoicismo, para Epicteto, não era apenas uma teoria abstrata, mas uma filosofia prática, uma maneira de viver. Ele enfatizava a importância de aplicar os princípios filosóficos na vida cotidiana, o que o tornou um mestre em transformar dificuldades em aprendizado. Depois de ganhar sua liberdade, Epicteto se tornou um renomado professor de filosofia, e seus ensinamentos foram registrados por seu discípulo, Arriano, em dois textos fundamentais: os Discursos e o Enchiridion, ou Manual. Esses textos são leituras obrigatórias para quem deseja entender e praticar o estoicismo. Para entender profundamente as lições de Epicteto, é essencial primeiro compreender o estoicismo. Fundada por Zenão de Cítio, por volta do século III a.C., essa escola de pensamento oferece uma visão do mundo que é, ao mesmo tempo, racional e espiritual. Os estoicos acreditavam que a felicidade é encontrada ao viver em harmonia com a natureza e a razão, que para eles eram as forças orientadoras do universo. O estoicismo ensina que o universo é regido por um princípio racional, chamado de logos, e que tudo o que acontece está de acordo com essa ordem natural. Por essa razão, os estoicos defendem que devemos aceitar os eventos da vida com serenidade, compreendendo que nem sempre podemos controlá-los. No entanto, o que podemos controlar são nossas próprias reações e atitudes em relação ao que nos acontece. Aqui reside a essência do estoicismo: a busca pela virtude como o bem supremo e a única garantia de verdadeira felicidade. Epicteto dedicou sua vida a ensinar como aplicar os princípios estoicos na prática, oferecendo uma filosofia acessível e direta. Ele acreditava que a filosofia deveria ser útil e transformadora, e sua abordagem estava sempre centrada em como viver uma vida plena, apesar das circunstâncias externas. Vamos agora explorar detalhadamente os principais ensinamentos de Epicteto. 1. Controle o que você pode controlar. Uma das máximas mais famosas de Epicteto é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Esse conceito simples, mas profundo, é fundamental para a prática estoica. De acordo com Epicteto, temos controle apenas sobre nossas próprias ações, pensamentos e emoções. Todo o resto, as ações de outras pessoas, os eventos externos e até mesmo nossa saúde, está fora do nosso controle direto. A fonte de muitos dos nossos sofrimentos, segundo Epicteto, é a tentativa fútil de controlar o incontrolável. Ao invés disso, devemos focar nossa energia no que está dentro da nossa esfera de controle, agindo de maneira virtuosa independentemente das circunstâncias. Citação de Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Reflexão adicional. Esse ensinamento se aplica de forma impressionante nos dias de hoje, quando estamos frequentemente bombardeados por notícias, opiniões e eventos globais que nos causam estresse e ansiedade.
A filosofia de Epicteto nos convida a redirecionar nossa atenção e energia para o que realmente podemos influenciar, nossas respostas a esses estímulos. Exemplo moderno. Considere o impacto das redes sociais em nossas vidas. Muitas vezes, nos sentimos pressionados por comparações, opiniões alheias e a necessidade de aparentar sucesso. Aplicar o ensinamento de Epicteto significa lembrar que não podemos controlar o que os outros postam ou pensam, mas podemos controlar como reagimos a isso. Podemos escolher não nos envolver em comparações inúteis e focar em viver de acordo com nossos próprios valores e objetivos. 2. Viva de acordo com a natureza. Epicteto, seguindo os passos dos primeiros estoicos, acreditava que a chave para uma vida virtuosa e feliz era viver de acordo com a natureza. Mas o que exatamente isso significa? Viver de acordo com a natureza, para Epicteto, é viver em harmonia com a nossa própria natureza racional e com as leis universais que regem o mundo. Isso implica aceitar a realidade como ela é, em vez de tentar moldá-la de acordo com nossos desejos e vontades. Significa também entender que fazemos parte de um todo maior e que nossas ações devem refletir esse entendimento. Citação de Epicteto: procure viver de acordo com a natureza, e para fazer isso, você deve aprender a não reclamar do que a natureza determina. Exploração mais profunda. Viver de acordo com a natureza também envolve a aceitação das imperfeições da vida. Epicteto nos lembra que o mundo não é um lugar perfeito e que a tentativa de buscar perfeição nas coisas exteriores inevitavelmente levará à frustração. Em vez disso, devemos buscar a perfeição interior, que é alcançada através do cultivo da virtude. A aplicação na vida moderna. No contexto atual, viver de acordo com a natureza pode significar abraçar um estilo de vida mais sustentável e consciente, que respeite tanto a natureza exterior quanto nossa própria natureza humana. Isso pode se manifestar em escolhas como consumir de forma mais responsável, reduzir o desperdício e encontrar um equilíbrio entre trabalho e lazer que respeite nossas necessidades físicas e mentais. 3. A importância da virtude. Para Epicteto, a virtude não era apenas uma parte importante da vida, era o objetivo supremo. Virtude, para os estoicos, significa excelência moral, que se manifesta através de 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A verdadeira felicidade, segundo Epicteto, não vem da busca por prazeres ou do acúmulo de bens materiais, mas do cultivo dessas virtudes. A virtude é a única coisa que está verdadeiramente sob nosso controle, e por isso deve ser o foco de nossos esforços. Citação de Epicteto: a felicidade e a liberdade começam com uma clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle, e outras não. Exploração detalhada. Epicteto enfatiza que a virtude deve ser praticada de forma constante, e não apenas quando for conveniente. Ele encoraja uma vida de reflexão contínua, onde cada ação é ponderada à luz desses princípios. Isso exige uma vigilância constante sobre nossos pensamentos e comportamentos, algo que pode ser desafiador, mas que é recompensador em termos de paz interior e satisfação moral. Exemplo prático. Considere um cenário em que você é tentado a agir de maneira desonesta para obter uma vantagem pessoal, como mentir em um currículo para conseguir um emprego. Segundo Epicteto, a verdadeira vitória não está em conseguir o emprego, mas em manter sua integridade. Mesmo que ninguém descubra a mentira, você compromete sua virtude, que é a fonte da verdadeira felicidade. 4. Treine sua mente. Epicteto comparava a filosofia ao treinamento físico, e para ele, a mente era como um músculo que precisava ser constantemente exercitado para se manter forte e resiliente. Esse treinamento envolve práticas como a meditação estoica, a autoobservação e o exercício mental de visualizar possíveis adversidades antes que elas ocorram, uma técnica conhecida como premeditatio malorum.
Esses exercícios não são destinados a nos tornar pessimistas, mas a nos preparar mentalmente para enfrentar desafios com serenidade e sabedoria. Citação de Epicteto: é impossível que alguém comece a aprender o que ele acha que já sabe. Exploração mais detalhada. Epicteto acreditava que o verdadeiro desafio da vida não era enfrentar as circunstâncias externas, mas superar nossas próprias paixões e impulsos. Ele via a mente humana como algo que podia ser moldado e fortalecido através da prática constante. Assim como um atleta treina seu corpo, devemos treinar nossas mentes para resistir às tentações, medos e ansiedades que podem nos desviar do caminho virtuoso. Aplicação prática. Você pode incorporar o treinamento mental em sua rotina diária, dedicando alguns minutos pela manhã ou à noite para refletir sobre o dia que passou, ou para se preparar mentalmente para o que está por vir. Praticar a premeditatio malorum, por exemplo, envolve imaginar cenários desafiadores e pensar em como você reagiria a eles de forma estoica. Isso ajuda a reduzir o impacto emocional quando tais eventos realmente ocorrem. 5. Aceitação e serenidade. Uma das lições mais poderosas de Epicteto é a aceitação das coisas que não podemos mudar. Ele nos ensina que o sofrimento muitas vezes surge não das circunstâncias em si, mas da nossa resistência a essas circunstâncias. Epicteto não propõe uma resignação passiva, mas uma aceitação ativa, que envolve reconhecer a realidade e escolher a melhor forma de agir dentro dela. Essa aceitação é a chave para a serenidade estoica, uma paz interior que não pode ser abalada por eventos externos. Citação de Epicteto: não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Reflexão adicional. Este ensinamento pode ser particularmente útil em situações de grande perda ou mudança. A aceitação não significa que devemos gostar do que acontece ou desistir de tentar melhorar as coisas, mas sim que devemos reconhecer o que está fora do nosso controle e focar em como podemos responder de maneira virtuosa e sábia. Exemplo moderno. Imagine que você foi demitido do seu emprego. A primeira reação pode ser de choque, raiva ou desespero. No entanto, aplicando o ensinamento de Epicteto, você pode aceitar que a demissão já aconteceu e que não está mais sob seu controle. A partir dessa aceitação, você pode redirecionar suas energias para procurar novas oportunidades, aprender novas habilidades ou até mesmo reconsiderar o que realmente deseja fazer na vida. 6. A relação com os outros. Epicteto acreditava que, embora não possamos controlar as ações dos outros, podemos e devemos controlar como reagimos a eles. Ele nos ensina a tratar todos com respeito e dignidade, mesmo aqueles que nos fazem mal, pois cada pessoa está agindo de acordo com sua própria compreensão do mundo. Epicteto também fala sobre a importância de não deixar que as opiniões e ações dos outros nos perturbem. Em vez disso, devemos manter nossa serenidade e responder de forma justa e ponderada. Citação de Epicteto: se alguém tenta ofender você, lembre-se de que é a sua própria opinião que você deve administrar, não o comportamento dos outros. Exploração adicional. Esse ensinamento é particularmente relevante em situações de conflito ou desentendimento. Em vez de nos deixarmos levar pela emoção do momento e reagir impulsivamente, Epicteto nos aconselha a manter o controle sobre nossas próprias reações, permanecendo calmos e racionais. Aplicação na vida moderna. No ambiente de trabalho, por exemplo, é comum enfrentarmos situações de conflito ou crítica. Em vez de reagir defensivamente ou com hostilidade, aplicar os ensinamentos de Epicteto pode nos ajudar a ouvir com calma, refletir sobre o que foi dito e responder de maneira construtiva. Isso não só preserva nossa paz de espírito, mas também pode melhorar nossas relações profissionais e pessoais. 7. A liberdade interior. Para Epicteto, a verdadeira liberdade não é a capacidade de fazer o que queremos externamente,
mas sim a liberdade interior de não ser escravo de nossos desejos, medos e paixões. Essa liberdade interior é alcançada através do domínio de nossas próprias mentes e emoções, e é o objetivo final da prática estoica. Epicteto ensina que, ao controlar nossos impulsos e desejos, nos libertamos das correntes que nos prendem ao sofrimento e à infelicidade. A verdadeira liberdade, segundo ele, é a serenidade da mente. Uma paz interior que não pode ser abalada pelas circunstâncias externas. Citação de Epicteto: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Reflexão mais profunda. Essa liberdade interior é algo que todos nós podemos buscar, independentemente de nossas circunstâncias externas. Não importa se somos ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, a verdadeira liberdade está ao nosso alcance quando aprendemos a dominar nossos pensamentos e emoções. Aplicação prática. Para cultivar essa liberdade interior, podemos começar a observar nossos próprios padrões de pensamento e identificar onde estamos nos deixando levar por desejos ou medos. A prática da atenção plena, mindfulness, pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo, ajudando-nos a nos tornar mais conscientes de nossos estados internos e a escolher conscientemente como reagir a eles. Aplicando as lições de Epicteto na vida moderna. Agora que exploramos detalhadamente os principais ensinamentos de Epicteto, como podemos integrá-los na vida moderna? As lições do filósofo estoico são atemporais e têm o potencial de transformar nossas vidas, se aplicadas com dedicação e consistência. 1. Prática diária da atenção plena, mindfulness. A atenção plena, ou mindfulness, é uma prática que se alinha perfeitamente com os ensinamentos de Epicteto. Ao focar no momento presente e observar nossos pensamentos e emoções sem julgamento, podemos aplicar a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está, respondendo de maneira mais consciente e menos reativa aos desafios da vida. 2. Reflexão diária. Dedique um tempo ao final de cada dia para refletir sobre suas ações e pensamentos. Essa prática, conhecida como exame de consciência pelos estoicos, é uma maneira poderosa de se tornar mais consciente de seus padrões de comportamento e de trabalhar continuamente para viver de acordo com seus princípios e valores. 3. Desenvolver a resiliência. Vivemos em um mundo cheio de incertezas e desafios. A filosofia de Epicteto pode nos ajudar a desenvolver a resiliência necessária para enfrentar essas adversidades com coragem e serenidade. Ao aceitar o que não podemos mudar e focar no que podemos controlar, nos tornamos mais fortes e menos vulneráveis ao sofrimento. 4. Simplificar a vida. Epicteto nos ensina a não nos apegarmos a bens materiais ou ao status social, mas a valorizar a virtude e a sabedoria. Em um mundo consumista, essa lição é mais relevante do que nunca. Simplifique sua vida focando no que realmente importa: suas relações, sua integridade, sua paz de espírito. 5. Cultivar relações saudáveis. A filosofia de Epicteto também pode ser aplicada na forma como nos relacionamos com os outros. Em vez de buscar constantemente a aprovação dos outros ou permitir que suas ações e opiniões nos perturbem, podemos focar em tratar os outros com respeito e dignidade, enquanto mantemos nosso próprio equilíbrio interior. 6. Buscar a virtude como objetivo supremo. Finalmente, Epicteto nos lembra que o verdadeiro objetivo da vida não é acumular riquezas, poder ou prazer, mas cultivar a virtude. Isso significa viver de acordo com nossos valores mais elevados e agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. É a virtude que nos proporciona a verdadeira felicidade e a paz interior. A arte de viver segundo Epicteto é uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento pessoal. É uma filosofia prática que nos ensina a enfrentar as adversidades da vida com serenidade, a focar no que está sob nosso controle e a cultivar a virtude como nosso bem mais precioso.
Ao aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, podemos nos tornar mais resilientes, mais serenos e, em última análise, mais felizes. A filosofia de Epicteto não é apenas uma coleção de ideias abstratas, mas um guia prático para viver uma vida plena e significativa. Se você gostou deste vídeo e acha que essas lições podem ser úteis para outras pessoas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.